Glória a Deus. E o versículo 23. Romanos 6, 23. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, o versículo 23. Glória a Deus. Vamos ler o 22 também. 22 e o 23. Diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Quando a gente fala assim, vamos falar acerca do pecado, que é um assunto muito importante para nós. Nós aceitamos Jesus nos libertou, mas é uma situação que nós precisamos saber lidar. Precisamos saber lidar com o pecado. Por quê? Precisamos saber lidar com o pecado. Precisamos saber lidar com a santidade. Sim, com essas duas situações, precisamos saber lidar. Senão, nós ficamos santos demais, se não saber lidar com a santidade. E se nós não saber lidar com o pecado, também ficamos o quê? Insensíveis. Então são duas situações que a Bíblia ela nos ensina. Depois você deixa aberta a Bíblia em primeira epístola de João. Por exemplo, hoje eu estava mexendo numa torneira em casa e lembrei. O pastor Zé Carlos de Lima, ele nos ensinando, ele diz assim: irmãos, quando você encontrar uma torneira muito apertada, é porque ela está com um problema. Quem já ouviu essa palavra? Quando você vê uma torneira apertada demais, ou você tem que apertar muito para ela parar de ficar pingando, é porque ela está com um problema. Se ela não tiver problema, não tem necessidade de você apertar muito. Encostou, resolveu o problema. Mas quando nós somos santos demais, aí a torneira tem que ficar muito apertada. E lidar com a santidade e o pecado, precisamos ter cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho de um irmão, o irmão Francisco Mateus. Ele até é um cantor. Uma vez ele ficou tão pesaroso porque ele matou uma formiga. Ele viu uma formiga, foi lá e pisou na formiga e matou ela. E depois ele se sentiu acusado na sua mente e foi uma luta. Ele ficou tão pesaroso porque matou uma formiga que ele começou a sentir a dor da formiga. Ele disse: irmão, eu estou sentindo até uma dor na minha coluna. Olha só, porque ele não teve habilidade para lidar com a santidade e o pecado. Isso não é conversa não. Ele veio pedir oração na frente da igreja e pedir perdão, porque ele matou a formiga com tanta ira
ficou nervoso e depois sentia dor nas costas, dor na coluna e foi uma luta. Por que isso? O versículo que foi lido aqui hoje. Há uma fortaleza na nossa mente que prende, que bloqueia. E nós somos presos a essas coisas. Então, às vezes, a pessoa se perde por ser santo demais. E também se perde porque para ele nada é pecado. Então nós temos que alcançar maturidade para lidar com essas duas situações. E Paulo ele falou assim: olha, se o teu irmão, que é mais fraco, se ele escandalizar porque você come carne, então o que é mais forte, não coma carne não. Por causa do quê? Da consciência. Então a nossa consciência, ela se torna um tribunal dentro de nós. Então ela vai agir dentro daquilo que eu aprendi, conforme a minha maturidade cristã. Quando eu aceitei Jesus, a gente aceitou Jesus para valer mesmo. E eu tinha na minha mente que até usar óculos escuros era pecado. Até que a gente vai amadurecendo, então tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Então, se nós não tivermos a maturidade, nós vamos entender que o cristianismo não é liberdade. Nós vamos viver um cristianismo de escravidão. Vamos viver um cristianismo preso. Vamos viver um cristianismo de angústia, de medo. Aí nós vamos servir a Cristo, já não é mais por amor. Nós vamos servir a Cristo com medo de ir para o inferno. Olha só, duas situações. Alguém serve a Cristo porque tem medo de ir para o inferno. Mas tem aqueles que servem a Cristo porque ama a Cristo. Então precisamos ter esta maturidade, precisamos ter o conhecimento bíblico. E eu tenho essa epístola de João, não menosprezando os outros livros da Bíblia, mas para mim, nesta área que nós estamos falando, ele é um livro muito clássico. Além de ser inspirado, ele é muito clássico, porque eu demorei a entender a carta de João. Eu comecei a falar sobre esse assunto, porque ele fala assim: filhinhos, não pequem, mas se pecar, tem um advogado. Aí de repente ele fala assim: aquele que fala que não peca é mentiroso. E de repente João fala assim: aquele que é nascido de Deus não peca, e o inimigo não lhe toca. E como que a gente vai entender? Peca ou não peca? Como que vamos entender essa situação que João deixou aqui? Os filhinhos não podem pecar, que tem um advogado. Aí aqueles que estão assim mais maduros, não, se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou falando que ele é mentiroso. E aquele que é nascido de Deus, ele está falando que não peca, e agora o que eu vou fazer da vida? Então aqui agora nós vamos ler vários versículos da Bíblia. Vários versículos da Bíblia. Por isso que João fala: filhinhos, jovens e pais. 3 maturidades na igreja. 3 maturidades da igreja. E está em nosso meio. Então eu já tive que conversar com obreiros. Com um obreiro que ele carregava um sentimento de pecado. Toda vez que ele viu o pastor Vanderlei, ele pedia perdão. Ele encontrava o pastor: me perdoa.
por causa daquilo. Passava um mês, me perdoa de novo. A vida dele era pedir perdão ao pastor. Por quê? Porque ele não alcançou maturidade para entender que ele já tinha sido perdoado. Precisamos dessa maturidade, sim, porque nós lidamos com o pecado. Nós lidamos com ele todo dia, na nossa mente, no nosso olhar, no nosso falar, a nossa maneira de agir, a maneira que tratamos, a maneira que somos tratados. Nós lidamos com ele todo dia. Aquilo que ouvimos, o ambiente que nós estamos vivendo, irmão, nós somos rodeados por ele. E nós precisamos ter maturidade para lidar com ele, saber entender que nós não escapamos dele, mas temos que entender que nós também temos que dominar ele. Porém, quando nós somos atingidos por ele, também nós não podemos se entregar. Por isso que nós, assembleando, quando fala de confessar, aí nós entendemos que confissão é só para o pecado. Fala que confissão é só de pecado. Não, eu confesso Jesus como meu Senhor, eu confesso Ele como meu Salvador. Por que eu confesso? Porque eu falo. Confessar é falar com precisão, é falar com sanidade, é falar com entendimento aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós praticamos de bom ou aquilo que nós praticamos de mal. O réu, ele confessa o seu crime e o juiz vai julgar aquilo que ele confessou, entendendo que ele está bem da cabeça, porque se ele não estiver bem da cabeça, o juiz não pode pegar aquela confissão, porque ele não está em sã consciência. Amém? E quando nós confessamos, a Bíblia diz que a palavra da fé está onde? Na nossa boca. Para quê? Para falar. Eu confesso a palavra de bênção, eu confesso a palavra de vitória, eu confesso bênção na vida da minha família, da minha esposa, na vida da igreja. Eu estou confessando, eu estou falando, eu estou dizendo algo com precisão e com a minha mente muito bem equilibrada. Eu estou dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, para lidar a situação do pecado, nós que temos o Espírito Santo e temos a palavra de Deus, vai chegar a situação, eu não estou dizendo concernente a um pecado de morte, que é a prostituição, a fornicação, o adultério, que isso tem que ser tratado, porque é um pecado de morte. Eu estou dizendo aqui, são coisas do dia a dia. Vamos fazer uma classificação aqui. Um tipo de pecado menos agressivo. Porém, tem esse tipo de pecado menos agressivo que nos incomoda. E eu preciso confessar ele diante do Senhor. E aí eu tenho que falar, Senhor, me perdoa, porque eu murmurei contra o nome do irmão Paulinho, mas o Paulinho nem sabe, mas Deus não aceitou aquilo que eu falei, e o Espírito Santo me cobra, ele me incomoda, e a minha consciência, ela está me julgando. Lembra que eu disse que é um tribunal diante de nós, dentro de nós? E qual é o caminho? Eu vou ter que me render aos pés do meu Senhor.
e vou ter que confessar a Ele com as minhas palavras. Não é pensar, não, é confessar com a boca. Não se confessa em pensamento, mesmo que nós falamos diante de Deus, mas o correto eu tenho que confessar diante do Senhor. Por que eu tenho que falar? Porque Satanás precisa ouvir. Vamos assim, mas o diabo precisa ouvir a minha confissão. Por que o diabo precisa ouvir a minha confissão? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Apocalipse está dizendo que ele foi lançado no lago de fogo, o nosso acusador, que nos acusava 24 horas diante de Deus. Então a minha confissão é para o Senhor, e a minha confissão é para o meu acusador ouvir. A minha confissão é para que o meu advogado faça a minha defesa através do seu sangue e pelo sangue do Senhor. Este meu advogado, ele pode me justificar diante de Deus, e eu agora estou livre e Satanás não pode mais me acusar. Então eu preciso saber lidar com esta situação, e com o coração arrependido. Nós sabemos quando nós nos arrependemos. Por que o diabo precisa ouvir? Certa vez eu orando, eu falei: Senhor, eu já te envergonhei muito. Eu já te envergonhei muito, porque através dos meus erros e dos meus pecados, o Senhor teve que suportar a afronta de Satanás diante de ti, até que eu me arrependesse. Olha aqui, irmão, eu estou usando um sistema humano, para nós entender o mundo espiritual. O mundo espiritual, mais ou menos assim como aconteceu com Jó. Então, se eu peco, Satanás, ele acusa diante do Senhor. Vamos usar aqui uma palavra, não estou dizendo que é assim, mas vamos usar esta palavra. Ele vai falar assim: alá, Deus, o teu filho. Olha só. Lembra do Antigo Testamento, como o sumo sacerdote Josué estava com a mitra suja, e Satanás o acusava diante do Senhor, e o Senhor disse: dê uma mitra nova e uma roupa nova para ele servir diante do altar. Então, nosso pecado, podemos entender que ele vai entristecer Deus. O nosso pecado coloca o diabo diante do Senhor para ele nos acusar. E agora vamos entender no sentido humano. Que situação que nós deixamos Deus quando nós pecamos. E o pecado não sai contente. O pecado não sai contente. Ele só vai sair quando há arrependimento e confissão. Aí o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então nós precisamos lidar com esta situação do pecado e também lidar com a situação da santidade. E às vezes a pessoa ela é tão santa que ele ultrapassa os limites. Ele é tão santo que se torna um juiz. Ele é tão santo que não suporta o mais fraco.
Ele é tão santo que se um irmão tropeçar, ele não estende a mão para ajudar. Ele é tão santo que ele quer ver um crente fora da igreja. E ainda julga do coração, tomara que vai para o inferno mesmo. A santidade dele é tão grande que o coração dele se enche de amargura. Não é de amor. Porque a santidade de Deus, ela nos leva a ter o quê? Compaixão. A santidade de Deus, ela nos leva o quê? A amar. E a Bíblia diz lá em Coríntios 13 que o amor tudo sofre, suporta, crê. Ele não age com indecência. Então eu preciso também saber lidar com a minha santidade. E Apocalipse diz: aquele que é puro, se purifique mais ainda. Mas eu tenho que saber lidar com esta situação. Senão eu também vou me perder na caminhada. Então, certa vez, um obreiro, é interessante que a gente chega num tempo de caminhada, a gente vai pregando e sempre temos um testemunho para falar. O irmão chegou e disse: eu não quero ser mais presbítero, porque eu não suporto ir na igreja tal, porque ela é tudo diferente da nossa, a vaidade tomou conta e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou entregar o meu cartão, eu não quero ser mais obreiro, vou ficar no banco, eu não suporto mais. Então ele se tornou tão santo que ele se escandalizou. E a Bíblia diz que eu não posso dar escândalo, mas também não posso me escandalizar. Amém? Eu creio que você já viu alguém desanimado, porque alguém pecou, alguém deu escândalo, alguém saiu fora do trilho do caminho, você entristeceu, ou outro quis até parar de ser crente. Eu não vou ser mais crente não, porque que adianta ser crente? Não, eu preciso de graça do Senhor, eu preciso do conhecimento bíblico e a graça de Deus na minha vida para lidar com esta situação. Se eu for santo demais, eu posso me perder, e se eu também não tiver cuidado, o pecado vai me matar. Porque na igreja é assim, é um aceitando Jesus, um desviando, um se fortalecendo, o outro querendo parar, mas a obra de Deus vai, a igreja vai caminhando. Aleluia. E pode ter certeza, nós que já é mais veterano, já passamos, teve aquele dia para Jesus, não aguento mais. Que vontade de voltar para o Egito, não é verdade? Aquele dia que você está para baixo, você fala: não dá mais, vou deixar a obra, vou deixar de ser crente, eu vou ficar na minha aqui na minha casa. Mas passa aquela onda, passa aquele momento, aquele calor, o Espírito de Deus, ele trabalha na nossa vida. Talvez é até aquele momento, talvez nós estamos vivendo aquele momento em que o Espírito Santo, ele está gemendo com gemido inexprimíveis por mim e por você, que não está suportando carregar a cruz. A cruz já está pesada e tem alguém que vem da pula em cima. E é o momento que ele está gemendo por nós, ele está clamando por nós, e nós querendo parar, mas ele está ali lutando, gemendo, intercedendo, com gemido inexprimível. E o gemido do Espírito Santo, só Deus para interpretar o gemido dele. Porém, entendemos que o gemido dele, ele tem uma origem,
A origem dele é do profundo da nossa alma. A dor, a ferida que estamos sentindo em nossa alma e o nosso coração, aquela angústia que Davi disse: parece, Senhor, que a minha carne está descolando dos meus ossos. Senhor, eu estou vendo que eu estou nadando nas minhas lágrimas. Senhor, por que tu me alargaste na minha angústia? É aquele momento que a nossa força se acabou. É o momento que nós chegamos no nosso limite. É o momento que Faraó está atrás e o mar está na frente. E agora, somente a provisão divina. É o momento que a nossa força não tem mais. O nosso amigo não pode fazer mais nada. O nosso pai, o nosso irmão, o pastor. Somente Ele, o Espírito Santo de Deus, que vai no âmago da nossa alma. E de lá, Ele geme com gemido que não há como explicar. Ele é inexprimível, inexplicável, mas ele sobe até a direção de Deus, e ele, o Senhor, ele pode interpretar o gemido do Espírito Santo dentro de nós, e ele vem e nos sustenta e nos dá vitória. Eita glória! Eu acredito que a maioria já passou por essa trajetória. E nós aqui estamos porque nós não somos bons. Foi porque Ele gemeu por mim e por você. E nós precisamos ter esse entendimento para continuar na nossa caminhada. Porque alguém pensa que Deus, Ele trata com o nosso pecado, com as nossas fraquezas. Parece que coloca aquele homem carrasco no trono para julgar os nossos pecados. Não, não é bem assim não. Jesus não fez só um pequeno, um mero espetáculo na cruz, não. Ele deu a sua vida por nós. Ele derramou todo o seu sangue, literalmente, o seu sangue por nós. O que eu preciso, nós precisamos é ter o entendimento do pecado e uma vida de santidade. Porque se eu não tivesse entendimento, a minha consciência, ela não é livre. As fortalezas de Satanás, ela leva a minha mente às trevas. Essa fortaleza maligna na mente do crente leva cativo todo o entendimento que eu tenho de Cristo, e o crente chora, ele pede perdão, mas ele nunca se sente perdoado. E onde desencadeia uma depressão, onde desencadeia um suicídio, onde desencadeia a vergonha, que a pessoa fala: Deus não me ama mesmo. Olha só, aonde nós chegamos: Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim, eu estou abandonado mesmo. Por quê? As fortalezas de Satanás, ela se instalou na nossa mente e levou cativo todo o entendimento de Cristo. Mas agora o poder do Espírito, ele vem e quebra essas cadeias através desta ministração desta noite. A nossa mente é liberta, e nós não vamos ver um Deus carrasco, matador, não. Nós vamos ver um Deus que ainda exerce misericórdia, um Deus que ama. Porém, este Deus quer que nós crescemos em graça, em sabedoria,
para lidar com as duas situações, porque somos igreja, precisamos pregar o Evangelho, precisamos ganhar alma, precisamos falar de Jesus para o pecador, e ele vem em pecado para ser purificado. Eu preciso entender: uma vida de pecado e uma vida de santidade, e não santarrão. Amém? Amém. Então João está lidando com essa situação. E ele disse aqui, no capítulo 1, e o versículo 7, nós vamos ler bastante agora mesmo. Ele diz aqui no capítulo 1: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que bênção: há perdão, a luz, mas também a responsabilidade para nós, a maturidade para nós. E ele continua, olha o versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso aqui é muito sério, o versículo 10. Olha a situação da maturidade do crente. Olha, presta atenção no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Quem que vai ser esse mentiroso? Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo. Não é fazemos-nos, fazemos-lo mentiroso. Está vendo o que acontece com o santarrão? Ele é tão santo, eu não peco e eu não peco, então ele não peca, não. Aí se eu falar isso, eu não peco, irmão Josival, eu estou chamando Deus de mentiroso, estou fazendo Deus mentiroso. Olha a seriedade, olha a sanidade que nós precisamos ter. Uma vida diante da presença do Senhor, buscar o conhecimento de Deus, aprender a palavra de Deus para ter uma vida santa, uma vida que glorifique ao Senhor. Aleluia. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, mas se confessarmos nossos pecados, oh glória! Então Deus está dizendo a nossa situação de fragilidade, também está falando dele, da sua bondade e da sua misericórdia, e também nos leva e nos encaminha a ter um entendimento, entender que eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias. E tem pecado e tem coisas que eu erro, que eu nem vi que eu errei. Mas o que acontece? Eu estou aonde? Eu estou vivendo em comunhão, eu estou andando na luz. Só em viver em comunhão, somente em andar na luz, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, já me purifica de todo o pecado. Por quê? Eu
vivo em comunhão, eu vivo na luz, eu nem tenho ciência daquilo que eu errei, eu não tenho consciência daquilo que eu pequei, eu não sei. E como que eu vou confessar? Como que eu vou falar, confessar com precisão, com inteligência e fidelidade aquilo que eu nem sei que eu errei? Eu não tenho ciência daquilo que eu errei, porque como é que eu vou confessar? Mas eu errei, mas eu não sei que eu errei, mas eu estou em comunhão, glória a Deus, eu estou andando na luz, aleluia. O sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode glorificar a Deus? E ele começa o capítulo 2, olha que pastor amoroso. Ele trata os filhinhos com amor, mas ele trata os maduros na fé com mais responsabilidade. Os novos convertidos aqui, que está começando aqui, tomando o seu primeiro leite, o primeiro leite racional, ele fala filhinhos. Mas lá na frente ele fala: aquele que é nascido de Deus não peca. Aí ela peca. Amém? Por quê? Por quê? Por exemplo, a vida dos obreiros, dos pastores. Vou usar uma linguagem bem fácil para vocês entenderem. Você está pensando que o pastor Moacir, pastor Donizete, pastor Idemar, Evandro, você está pensando que nós temos a mesma liberdade que um jovem tem? Eu não tenho a mesma liberdade que um jovem tem. Eu não posso ter as mesmas brincadeiras, o mesmo linguajar que um jovem tem. Eu não tenho essa liberdade. Por quê? Porque eu já caminhei para uma maturidade. Então João estava entendendo tudo isso que ele estava tratando a igreja. Por isso ele fala assim: filhinhos, 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 estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Aí ele começa a dar um entendimento para a igreja que ele estava pastoreando. Então, por isso eu estou dizendo, falando aqui uma analogia, que a gente chega numa maturidade que a nossa liberdade não é mais. Eu não posso mais falar mesmo as piadinhas. Eu não posso usar as palavras na gíria, as palavras tortas. Como Pedro disse, eu tenho que ser uma pessoa mais grave, mais prudente. Como as irmãs têm que ensinar as mais novas. Olha só, as irmãs mais velhas ensinando as mais novas a amar os seus maridos. Mas às vezes a irmã, ela não tem essa maturidade. Ela não tem essa maturidade.
Aí ela vai falar assim: olha, quer saber da coisa, minha filha? Larga aquela coisa ruim, arruma outro para você. É uma maturidade cristã? Não. Não é. Então nós não temos mais aquela mesma liberdade, aquele mesmo entendimento e o mesmo juízo de alguém que está iniciando. Aí de repente chega um casalzinho, casou novo, a primeira briguinha, né? Eu dei um parabéns com o irmão uma vez em Rio Preto, né? De repente o rapaz chegou em casa, na casa lá da sua mãe, tudo arranhadinho, tudo desenhadinho, rosto desenhado. Aí ele chegou: irmão, ô mãe, me dá um abrigo. O que é isso? Nós desentendemos em casa, não vai dar mais certo. Ah, tá bom. Deu um copo com água e açúcar para ele, pegou a malinha dele e ele pôs no carro: você vai para a tua casa, rapaz. A Bíblia diz: deixará o homem teu pai e a tua mãe e vai unir a sua mulher. É como aquele ditado: casou, já quebra a cama, desarruma a cama, desmonta a cama, guarda o colchão. Mas se aquela mãe, aquela irmã não tivesse uma maturidade, é verdade, meu filho, é verdade. Eu já tive até uma revelação, já tem até revelação. Eu já tive até uma revelação daquela nora, aquilo ali foi uma enviada do Satanás, mas ela não fez isso. Olha para casa. Aqui é a casa da tua mãe e do teu pai. A tua casa é lá, tá pegou ele, levou. Como é que o casalzinho está até hoje? A irmã já partiu para a glória e eles estão vivendo bem. E se essa irmã não tivesse uma maturidade? Ajeitou, os dois se perdoaram, tem uma filha, coisa mais linda, eu tive o prazer de apresentar esta criança. Então, tem os filhinhos, mas existem os maduros, que sabe lidar com muita situação, e nós precisamos desses irmãos, precisamos dessas irmãs, e nós não podemos viver a mesma liberdade que eles vivem. Não, o nosso tempo passou. Nós vivemos uma outra maturidade, uma outra mentalidade, tanto na nossa vida social e na vida espiritual também. Então João está ensinando a igreja a viver desta forma. Vamos continuar. João capítulo 2. E o versículo 9. Olha só. Olha como que está ajustando a igreja. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Amém. Ainda vou ler aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
O amor, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, os irmãos viram como que é a situação de uma igreja? Até esses dias orando, me veio uma palavra que é muito pregada hoje. Ela é muito pregada hoje, essa palavra. E certa vez eu tive que combater uma situação que era contra os jovens. Era contra os jovens. Era tanta palavra amaldiçoadora sobre os jovens que eu tive que combater na igreja. Eu tenho que parar com isso. Era jovem só dá trabalho. Jovem não quer saber de orar. Jovem não contribui. Jovem é isso. Não, pera aí, está errado esse negócio. Nós não podemos medir a nossa maturidade com a maturidade do jovem. João estava lidando com essa situação. E era constantemente: esse jovem não presta, esse jovem não vai. Até que certa vez chegou uma esposa de um pastor veterano lá de Foz do Iguaçu e disse: não, jovem não dá trabalho. Olha só, jovens não dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho. Jovem não dá trabalho, jovem é uma bênção. Os jovens é uma bênção. É que nós, adultos, esquecemos que fomos jovens e nós não sabemos conviver com eles. Sim ou não? E nós ignoramos os jovens. Eu era jovem, levava até um rádio para dentro do banheiro para tomar banho, escutando música. Era Raul Seixas que era assim. Aleluia. Comprei um Chevette 78, remodelado 80, pus um adesivo na minha, mas não era grande, fiz lá, turbo. De um lado coloquei uma águia, do outro lado um surfista. Rebaixei a frente dele e aumentei a traseira. E pus um som Rodstar, que era o top daquela época, aquelas rodas gaúchas. Glória a Deus. Pronto, lá vai um doido. Cabeludo, barbudo, querendo imitar o Raul Seixas. Olha que ideia. Glória a Deus. Aí quando o Luquinha era um adolescentezinho, o Luquinha deitava e levantava, ele punha para repetir. Aquele processo de repetição no CD, que só escutava Marco Feliciano para dormir e ele levantava. E usava até o suspensorzinho do Marco Feliciano. Imitava o Marco Feliciano. E a irmã ficava: mas esse menino. Aí um dia eu falei: olha, ele está melhor do que eu. Pelo menos ele está imitando um pastor, um pregador. Eu imitava um cantor mundano. Até que ele atingiu uma maturidade. Por quê? Eu não estava sabendo lidar com uma situação. E o que a Bíblia diz? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E é interessante que no tempo da nossa mocidade nós fez tudo errado. E agora queremos que eles fazem tudo certo. E até que eu entendi, eu disse: não, porque eu queria que ele fosse igual a mim. Aí eu entendi: não, ele tem que ser ele não precisa ser eu. Ele vai ter o meu caráter, alguma personalidade, mas ele vai ser ele. E a mãe quer que a filha seja igual à mãe. O filho quer que seja igual o pai. Porém, agora Jesus nos chamou, nós estamos na igreja. Os nossos filhos são crentes, esses jovens são crentes, os adolescentes são crentes. Porém, entendemos que ele é jovem e nós, meu filho, já somos maduros. Ele não vai pensar igual você. As nossas ideias são diferentes, nossa conversa é diferente. Se você quiser fazer uma projeção,
junta lá numa quadra, homens, mulheres, crianças, adolescentes de todas as idades. Daqui a pouco você vai ver velho com velho, jovem com jovem e criança com criança. Os homens, se não tiver conversando em serviço, está falando de ministério. Presta atenção. Fica lá embaixo no auditório da reunião de obreiro para vocês verem uma coisa. Quando está falando de ministério, falando mal da igreja, de pastor, está falando de serviço. Trabalha a semana inteira. No domingo, em vez de ter uma conversa diferente, não, vai trabalhar na palavra, vai falar de serviço. Oh, meu Deus do céu. Agora, e o jovem? E o jovem? A conversa é outra. Então, irmão, eu ri demais de um lá em Rio Preto, né? Que eu queria namorar a moça, e a moça era bonita, e o outro falou, rapaz, ela é muito bonita, isso aí é laço. Não, ela é bonita demais para você, é laço, isso aí é laço do diabo. Ele disse, eu quero cair nesse laço. Amém? É a ideia deles, não adianta. Não vai bater com a sua ideia mais não. Nós, adultos, tem que ter um jogo de cintura para lidar com eles. É igual diz o ditado, é outros papos. Ele fala em casar, fala em comprar uma moto, fala em comprar um carro, está falando na faculdade. E nós? E nós? É um ensinando remédio para o outro. Usa esse remédio que é bom, mas esse irmão dá até testemunho, irmão. Rapaz, eu tinha uma dor nas costas, eu tomei aquele remédio. Olha. Eu tinha uma tontura, eu ficava assim, quando eu levantava, eu estava zonza, eu segurei Jesus, o sangue de Jesus tem poder. No meio do jovem não tem isso, irmão. Porque é outra realidade. Então João estava no meio deste povo. Só que época diferente. Eu sei que o jovem da minha época era diferente do de hoje. O jovem de 15 anos da minha época era mais responsável. A situação nos levava a ter responsabilidade. Não tinha jeito. Mas a coisa foi melhorando, a nação foi melhorando. A vida, o horário já foi. A vida financeira foi melhorando. Nossos filhos não passam o que nós passamos. Não passa. Às vezes eu falo, meu filho, eu fui criado com melado de farinha. Porque às vezes não tinha. Mas hoje não, hoje tem Danone, é leite não sei do que, é de caixinha não sei do que, é sucrilho. Meu Deus do céu, é tanta coisa que mistura assim, mistura, e o bichinho de repente fica forte, grande. Porque é outra época. Então João estava lidando com essa situação. E nós precisamos saber lidar com esta situação. Quantas vezes o teu pai e a tua mãe não chegou, meu filho, abaixa o som aí. Quantas vezes falou, velho, não dá para abaixar um pouquinho o som, não? Hã? Sim ou não? Pediu para o senhor abaixar o som, mãe? Pediu, senhor? E agora? Pediu para o senhor, irmão, abaixar o som? E agora, quem é que pede para baixar o som? Agora é nós. Agora é nós. Por quê? Então, precisamos lidar com o pecado, precisamos lidar com a santidade, precisamos lidar com os tempos, precisamos lidar com a família. Hoje não tem paciência mais. Não tem paciência mais. Por quê? O tempo passou. Amém? Amém. Então vamos ouvir as irmãs louvar a Deus com mais um hino. Assim que Deus permitir, nós continuamos terminando o livro de João. É muito importante esta passagem de João. Então,